Então, irmãos, muito bom meditar na palavra de Deus e eu gostaria que os irmãos meditassem comigo lá no capítulo 12 de Romanos e a gente vai meditar um pouco sobre essa entrega total a Jesus Cristo. Entrega total. Capítulo 12 de Romanos, versos 1 e 2. E depois a gente continua a leitura do capítulo, expondo a palavra de Deus. Capítulo 12 de Romanos, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, quando recebi o convite, não consegui sair desse texto. Texto que o Filipinho mandou para mim e fiquei meditando nele. Texto que fala culto ao Senhor. Mas aí eu fui procurar entender como esse texto se aplicaria a essa necessidade nossa de se entregar totalmente a Deus. É um exercício diário, né? De fato. E a primeira coisa que salta aos nossos olhos nesses 2 versículos iniciais é que não tem como você se entregar a alguém se você não conhece esse alguém. E se a gente está falando de entrega a Deus, então você sabe de quem a gente está falando, você conhece a Deus. O que acontece na carta de Paulo aos Romanos? Do capítulo 1 ao 11, praticamente Paulo está fazendo diversas exposições doutrinárias. Então são 11 capítulos nos quais ele vai explicando quem é esse Deus. E aí no capítulo 12 ele parte para uma parte mais prática. Então o capítulo 12 depende de tudo que vem antes. Então esse culto racional, esse culto lógico, esse culto espiritual ao Senhor, só pode acontecer se você o conhece. Então é pressuposto, fundamental, que você tenha uma experiência com Deus vivo. Você não vai se entregar a quem você não conhece. Aqui tem vários recém-casados, né? Fala a verdade, você vai se entregar em casamento a uma pessoa que você nunca viu na vida? E culto, quem é que vai adorar um Deus desconhecido? Ninguém. A gente só se entrega a quem conhece. E eu quero que, além de entender quem é Deus, 2 outras coisas são necessárias para que a gente esteja nessa entrega total a Jesus Cristo. Além de entender e experimentar quem é Deus, é você entender quem é você, qual é a sua natureza. E, por último, quem é você no corpo de Cristo. E, especificamente, quem é você no corpo de Cristo, na Oceânica. Então, nessa primeira parte, quem é Deus? Responder essa pergunta, até mesmo para os crentes, não é tão fácil, não. Segundo o Ministério Ligonier, fundado lá pelo R.C. Sproul, que foi um teólogo proeminente, é uma fundação dedicada a ensino e discipulado, eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, segundo o site deles, o The State of Theology. E que terror! 78% dos evangélicos norte-americanos acham que Jesus é o primeiro e maior ser criado por Deus. Gente, isso aí é uma heresia antiga. Se você não sentiu arder o ouvido, não achou estranho? Então, lembra das lições aí da conexão, lá com o pastor Henrique, faz de novo. Ano que vem já se matricula no IBRAE, porque se você não percebeu, então precisa relembrar as verdades essenciais da fé cristã. O pastor Henrique e o pastor Marcão estão encerrando esse ano o módulo lá de teologia. Acontece, gente, que Jesus ele não é uma criatura, ele não é um ser criado por Deus. Jesus, ele é Deus, ele é eterno, ele é divino. Então ele não foi assim criado por Deus como uma criatura qualquer, ou como a primeira criatura, mais inteligente, a mais interessante, a mais poderosa. Não, Jesus é Deus, é eterno, desde sempre.
praticamente todos os líderes evangélicos eles vão dizer o quão importante que é para você ter uma igreja saudável, uma compreensão correta da sã doutrina e, claro, fundamentalmente, quem é Deus. Então você não pode se entregar a Deus se você não entender bem, se você não experimentar quem é esse Deus. Se você achar que ele é como um outro Deus qualquer, não é? É mais um Deus entre outros, não vai funcionar. Não vai funcionar. Repito, ó, verso 1, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Gente, o que é esse sacrifício a Deus? Quem já tem um pouco mais de experiência na igreja deve lembrar do Antigo Testamento e vai lembrar daqueles sacrifícios, né? Aqueles animais imolados, né? Vamos matar esse animalzinho aqui e apresentar a Deus como sacrifício. Essas coisas já passaram. E o que Paulo está falando aqui é para a gente se oferecer como sacrifício vivo. A gente não tem que morrer. Jesus Cristo morreu por nós. Aqui a palavra sacrifício é muito mais no sentido de um trabalho sagrado, de um ofício santo, separado mesmo para Deus. É aquela oferta, é o melhor que você oferece para Deus. É você se oferecer de maneira completa, de maneira viva, santa e agradável a Deus. Como se você, de fato, se entregasse diretamente para Deus, completamente a Deus. E esse culto racional, Paulo diz, esse sacrifício é o culto racional. É a palavra lógico, né, que aparece aqui. A palavra lógico está ligada a logos, a verbo divino. Por isso, algumas traduções até preferem que não seja culto racional, mas seja traduzido como culto espiritual. Bom, culto racional ou culto espiritual, o fato é que Paulo está dizendo, vocês precisam se entregar como sacrifício santo, vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional, ou seja, um culto consciente, um culto no qual você se entrega completamente, ativamente, conscientemente. Um culto que envolve cada um de nós como um todo, não é só a mente ou o coração. Por conta de culto racional, muita gente pensa, né? O culto realizado pelos matemáticos, pelos físicos, tem que ser bem racional o culto. Esse racional é o culto completo, inteiro, o culto ligado diretamente ao Logos divino, a Jesus Cristo. Então você precisa ter essa experiência com Jesus, você tem que conhecer Jesus Cristo. E na segunda parte, no segundo verso, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Presta bem atenção que Paulo usa duas palavras semelhantes. Não se amoldem ou não se conformem ao padrão desse mundo, mas transformem-se. São duas coisas completamente diferentes. Conformar-se é você, como aquela coisa, a receitinha de bolo, né? Você coloca a massa na forma e ela vai tomar aquela forma dali. Mas transformar-se, que aí ele está se referindo a Jesus Cristo, ele não está dizendo simplesmente para a gente se conformar a Cristo. Conformar-se, você mantém alguma coisa da sua essência, daquilo que você é, né? O bolo pode ter vários formatos, continua sendo bolo, certo? Pode ser redondo, quadrado, várias camadas, continua sendo bolo. Paulo não está falando para a gente se apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, para a gente se manter o mesmo e só se conformar a Cristo. Não, ele está falando para se transformar. Você é uma nova criatura, você é completamente outro. Você vai ser retirado daquela natureza antiga, da natureza pecaminosa, e você é feito agora nova criatura. Uma entrega total a Deus envolve um abandono completo da vida antiga. É uma vida totalmente nova, transformada, ou seja, mudou a forma, mudou a essência, mudou a natureza. Transformar-se pela renovação da mente é a tarefa fundamental nossa.
É tarefa fundamental de entrega a Deus. Não há uma entrega total a Deus se a gente quer continuar com uma mentalidade antiga, com uma mentalidade pecaminosa, ou querendo se guiar pela sabedoria do mundo. Você tem que se entregar a Jesus e ser transformado por Ele e assim caminhar como nova criatura. Uma mentalidade completamente nova, um coração completamente novo. Somente assim é que a gente pode provar de verdade, experimentar a vontade de Deus e reconhecer as ações de Deus na nossa vida. Tem muita gente que permanece com a mentalidade antiga e fica, até algumas pessoas, infelizmente, por doutrinas erradas, elas acabam imaginando uma vida espiritual que não é revelada na palavra. E elas ficam confusas e não entendem a ação de Deus na sua própria vida. Ficam desejando coisas assim mirabolantes, enquanto Deus tem trabalhado na minha, na sua, na nossa vida. Mas algumas pessoas insistem num determinado modelo e querem fazer Deus agir de uma maneira determinada pelo seu próprio coração, ou pela sabedoria mundana, ou que um homem ou outro vai determinar. Não, Deus age do modo como Ele quer, conforme revelado na sua palavra. Então tem que se amoldar a Deus. Depois de você experimentar e entender quem é Deus, é importante que você entenda quem é você. Para uma entrega total a Deus, entrega total a Jesus Cristo, você precisa compreender quem é você. Novamente, de acordo com o Ministério Ligonier, aproximadamente 52% dos evangélicos norte-americanos, eles acreditam que todo mundo peca um pouco. Mas, no final das contas, a maioria das pessoas é boa por natureza. Ou seja, tem uma essência boa. Olha para você. Não olha para o colega do lado, não, o irmãozinho, irmãzinha do lado, não. Olha para... Olha, o pessoal é teimoso. Já veio um, cutucou o outro. É com você. Não, é com você. Olha para si. Fala a verdade, você é bonzinho? Ah, tem gente que está rindo, né? Pô, acho que eu sou, pastor. Pô, eu sou bom, pô. Pô, quanto tempo que eu estou na academia? Olha só, corpício. Ou quanto tempo que eu estou na academia do saber, né? A academia na universidade. Pô, sou inteligente, sou cabeça, pô. Sou bom. Quantas vezes que não se passa pela nossa mente, o nosso coraçãozinho, né? Sente aquela satisfação, quase um arrepiozinho. Nossa, eu estava ali louvando e teve uma música, pô, como eu cantei bem, pô, glória a Deus. Se você dá o glória a Deus logo em seguida, é sinal que, pô, teu coração está percebendo. Não, o dom não é seu, não é você que é bom, é Deus quem faz isso através de nós. Muita gente se engana e acha que tem uma natureza boa. Gente, isso daqui é uma heresia antiga também. Agora, presta atenção no perigo quando a gente não tem uma compreensão correta da nossa própria natureza. Pode gerar duas coisas, dois problemas diante de Deus, no nosso relacionamento com Deus, e impedir a nossa entrega total a Deus. Em primeiro lugar, uma paralisia. Em segundo lugar, um afastamento de Deus. Fala a verdade, quem já é bom não precisa do sumo bem, quem é super bom, que é Deus. Já sou bom, poxa, já sou bom. Quando você vai a um restaurante, sentou, comeu uma comida boa, pronto, você está satisfeito, você quer mais? Bom, sei que tem pessoas que não querem parar nunca, né? Mas se você não sabe quando parar, depois a comida começa, por mais deliciosa que seja a comida, ela pode fazer mal depois. Experiência própria, tá? Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenham um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Paulo está falando para a gente aí no verso 3. Tenha equilíbrio. Você tem que ter uma compreensão clara, equilibrada a respeito de quem é você.
Se a gente se acha melhor do que a gente realmente é, se a gente se vê como pessoas boas, cheias de qualidade, muito sábias, isso acaba se tornando um impedimento, um empecilho para a nossa comunhão com Deus. Na verdade, quem se leva muito a sério e se acha muito relevante, nem se interessa pela comunhão, gente. Se você tem rede social? Claro que tem, né? Você já deve ter lido vários comentários, né, no Face, Instagram, seja lá o que for. Quantas pessoas sábias, né, inteligentes, pessoal resolvendo o problema. Ó, a pobreza do mundo será resolvida assim, tá? E o cara diz uma palavra só. Alguns repetem, né, para assim, bom, tem que falar alguma coisa para mitar, acontecer. Mas o mundo precisa de amor. Pronto, é isso, cara, pô, precisa de amor, todo mundo precisa amar, all you need is love, não é? Pô, os Beatles já falaram isso há 2000 anos atrás, não é? Poxa vida, e o pessoal não aprende, é porque o pessoal não sabe inglês, né? Ó, vou traduzir, tudo que você precisa é amor, all you need is love, pô. Entendeu? Só isso, cara. Só isso. Na verdade, quando a gente se acha muito relevante, se leva muito a sério, não só a gente se afasta de Deus, mas a gente se aborrece a beça. Sabe por quê? Porque as outras pessoas vão nos olhar, vão rir. Se acha, né, cara? Ai, se acha. Eu adoro lá no Facebook, não tem, tem algumas carinhas que eu queria fazer, mas não tem no Face, né? Então eu vou ter que rir, Às vezes eu queria uma outra para expressar uma emoção, um sentimento de umas bobagens que eu leio lá no Facebook. Aí eu falei, o que eu posso fazer? Se eu botar raivinha, o cara vai ficar triste. Eu vou rir. Então eu rio, tem que rir. A pessoa se acha o máximo, né? Se acha assim, Lao Tse, o sábio Sócrates, Platão, Aristóteles, pô, o cara resolveu o problema do mundo, se acha relevante a beça. Aí quando você ri, aí o cara cai em si, a realidade é outra. Tem gente, milhares de pessoas muito mais inteligentes do que você. E a gente acaba se afastando de Deus. A gente não quer comunhão com Deus porque a gente se acha autossuficiente. Olha, já que a gente está falando de pessoas sábias, né? Vou falar aqui, citar um filósofo e matemático francês, Pascal. Tem uma frase brilhante que repete esse conteúdo aqui do verso 3 do capítulo 12 de Romanos. Pascal disse assim: o conhecimento de Deus sem o da própria miséria faz o orgulho. O conhecimento da própria miséria sem o de Deus faz o desespero. O conhecimento de Jesus Cristo faz o meio termo, porque aí encontramos tanto Deus como a nossa própria miséria. Vou ler de novo. O conhecimento de Deus sem o da própria miséria faz o orgulho. O conhecimento da própria miséria sem o de Deus faz o desespero. O conhecimento de Jesus Cristo faz o meio termo, porque aí encontramos tanto Deus como a nossa própria miséria. Se você não tem esse equilíbrio em Cristo Jesus, o conhecimento distorcido que você tem da sua própria natureza pode te levar a esse afastamento de Deus quando você se acha ao máximo, ou uma paralisia quando você se acha tão miserável que você não vai conseguir andar. Vocês podem até achar uma coisa simples, né? Vem aqui na frente, o pessoal canta, toca, pô. Gente, a gente estava comentando isso agora, né? Pô, como o pessoal não são músicos profissionais e como a nossa igreja é abençoada com talentos. As pessoas tocam e cantam muito bem. E claro, como bem observou um irmão, gente, isso aí é a presença do Espírito. Poxa, sem dúvida é Deus. É Deus que se move aqui no nosso meio. Então, sem Ele, a gente nada é. E olha, vindo para cá, a gente chegar aqui agora para pregar. Tocar é mais fácil, né? Não, cantar é mais fácil. Porque tem um monte de gente. Agora, e na hora de pregar? Pô, se você é o pastor Henrique, você chega aqui tranquilão, né?
Não, ele mesmo, pô, pelo temor que a gente tem a Deus, a gente sempre sobe assim, precisa de Jesus, gente, precisa de Jesus. Nossa, eu estava lembrando do Marcão a todo momento, aquela pregação dele sobre ansiedade. Poxa, ouvindo aqui o pessoal falando das pessoas, né, meditando na palavra, orando, participando, falando das vidas que estão aqui, das histórias que as pessoas estão conhecendo aqui. Eu falei, meu Deus, é mais ainda do que eu imaginei, eu não sou nada. Mas se eu fico olhando só para a minha imperfeição, para a minha miséria, eu não chego a lugar nenhum. Não chego a lugar nenhum, gente. Quem olha daí pensa assim, pô, o cara, né, chegou ali, faz piadinha, todo mundo ri, pô, tá tranquilão. Não, você tá ali, olha o relógio, está preocupado em fazer o melhor para Deus. Ou como dizia o reverendo Antônio Elias, né, atrapalhar o menos possível, porque às vezes a gente atrapalha demais. Gente, que medo, que ansiedade. Agora, se não é Deus na nossa vida, a gente paralisa. Fala, não. Fala, pastor Henrique, pregar, pastor Henrique, não tem condição. Toma aí, pastor, pega aí o sermão, leva lá. Fala você, porque eu não tenho condição. Só Deus para nos mover. Só Jesus Cristo para nos empurrar. Vai logo, rapaz. Vambora, para de palhaçada, ficar pensando nisso não. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Né? Paulo fala para Timóteo, Senhor, desperta o dom que há em ti e vambora. E tem um trecho da palavra de Deus que dá esse ânimo, e é incrível, a visão de Isaías, por exemplo. Capítulo 6 de Isaías, olha que texto maravilhoso, ouça com atenção. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Nessa primeira parte, Isaías está descrevendo a visão dele da presença de Deus, se aproximando do templo, enchendo o templo. Olha o que ele diz mais. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Essas asas todas é para mostrar o quão especial essa visão, hein? E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Não é só o templo, não é só o local de culto, mas a terra inteira cheia da glória de Deus. E ele viu mais. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Aí a visão fica ainda mais nítida. Olha o que ele diz. Então gritei, eu não vou gritar para não ser tão escandaloso, mas gritei. Ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Presta bem atenção nesse detalhe do texto. A partir da visão que Isaías tem de Deus, da santidade de Deus, muda completamente a vida dele. Muda completamente a perspectiva dele, o entendimento dele, o coração dele muda completamente. Olha o que ele diz. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Em Cristo Jesus, a pedra viva, todo o nosso pecado foi perdoado. Nós fomos feitos novas criaturas. Nosso ser, a nossa essência foi transformada. Temos uma nova natureza em Cristo Jesus. Eu não só conheço a Deus e a minha própria miséria, eu conheço a Jesus Cristo. Ele, quem não me deixa me afastar de Deus e nem paralisar diante dessa vida má, dos obstáculos e desafios. Ele me coloca para frente, ele me move. Tem gente que pode ficar assim, preocupado, né? Com a própria miséria, e o inimigo faz isso de propósito, joga na nossa cara, você é feio, você é burro, você é ignorante, você não vai conseguir nada, você não vai fazer nada, e aí a gente paralisa. Se não tivermos Jesus Cristo, se a gente não tem Jesus Cristo, a gente paralisa. Mas Jesus usa essa contrição, esse mover-se para dentro de si, perceber a própria miséria,
como uma forma de impulso de volta para Deus. É o que acontece com Isaías. Ele tem a visão da santidade de Deus e ele não para por aí. Olha a resposta que ele dá. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Isaías, depois de perceber a santidade de Deus, olha para si e vê a própria miséria. É a partir da santidade de Deus, é a partir da visão de Deus que ele tem, ele entende a sua própria miséria, mas ele não para por aí. Ele exalta Deus e Deus o purifica do seu pecado, e aí Deus o capacita para sair em missão. É o que Deus tem feito conosco. Depois de você ter essa compreensão mais clara de quem é Deus, da sua própria miséria, de que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, que Deus transformou a sua vida, você tem que partir para a ação. E aí você tem que entender quem é você no corpo de Cristo. Quem é você na Oceânica? Qual é a vocação, qual é o chamado de Deus para a sua vida, para que essa entrega total seja completa, esteja completa. Quem é você no corpo de Cristo? Qual é o seu lugar na Oceânica? Qual é o seu lugar na igreja? O verso 4 diz assim, capítulo 12 de Romanos, verso 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Qual é o seu lugar na Oceânica? Você tem um chamado para a sua vida, para que essa entrega total esteja completa diante de Deus. E qual é o chamado de Deus para a sua vida? Talvez tenha pessoas aqui que ainda nem despertaram para quem é Jesus Cristo. Talvez tenha pessoas aqui que necessitem dessa visão de Isaías. Você precisa da visão de quem é Jesus. Você precisa experimentar quem é Deus. E aí você vai entender quem é você e aí descobrir qual é o seu lugar na igreja. Quem é você na igreja, para que essa entrega seja realmente total. Ouça o chamado de Deus. Ache a sua vocação. Exerça o seu dom. Entregue-se totalmente ao Senhor. E aí eu encerro com as aplicações do próprio texto, a partir do verso 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. A gente tem que se agarrar ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Você está passando por problemaços, seja paciente e vai junto com a gente no corpo de Cristo. Perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos nas suas necessidades. Fala com seus irmãos dos seus problemas, das suas necessidades, das suas dificuldades. Sejam hospitaleiros, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam tudo o que é possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se,
mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça, sobre a cabeça dele, aliás. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ouça o Espírito de Deus te chamando. Ouça o chamado de Deus, a vocação de Deus, para que você, para completar essa sua entrega total a Deus, você saiba o seu lugar na Oceânica, você saiba o seu lugar no corpo de Cristo. Amém? Deus bendito e amado, muito obrigado pela Tua palavra tão rica, perfeita, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos que ela chegue ao coração daqueles que aqui estão e ela continue reverberando, Pai, incomodando, voltando aos pensamentos desses irmãos, para que todos estejamos completamente entregues ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.